A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 24, que diz assim: Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Que versículo profundo esse do apóstolo Paulo, que declara que em nada tinha a sua vida por preciosa, contanto que ele cumprisse com alegria a carreira e o ministério que recebeu do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Quero falar no dia de hoje sobre alguns elementos da graça de Deus. Vou mencionar 7 elementos da graça de Deus. Há mais, mas vamos ficar com esses 7 elementos da graça de Deus. Primeiro, temos aqui o Evangelho da graça de Deus. O Evangelho é o Evangelho de Jesus, é o Evangelho do amor de Deus, é o Evangelho de Deus, mas aqui encontramos o Evangelho da graça de Deus. Esse Evangelho que nós pregamos é o Evangelho da graça de Deus. Vamos para a carta de Paulo a Romanos, capítulo 5, versículo de número 17. Romanos 5, verso de número 17, encontramos o seguinte: Porque se pela ofensa de um só a morte reinou, por esse, muito mais os que receberem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só Jesus Cristo. Olha só os que receberam ou recebem a abundância da graça. A graça, acima de tudo, é abundante. Então nós temos o Evangelho da graça, a abundância da graça. Nada melhor do que receber dessa graça abundante de Deus. Vamos ainda à carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11, versículo de número 5. Olha o que o apóstolo Paulo fala aqui. Assim, pois, também agora, nesse tempo, ficou um resto, segundo a eleição da graça. Esse resto que Paulo menciona é o remanescente de Israel, que ficou segundo a eleição da graça. A graça também tem eleição, então fomos eleitos segundo a sua graça. Portanto, temos o Evangelho da graça, a abundância da graça, a eleição da graça. Vamos ainda à carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 3, versículo de número 2. Efésios 3, 2, diz assim: Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para conosco me foi dada. Nós vivemos na dispensação da graça de Deus. Há 2 palavras interessantes na Bíblia. Uma é predestinação e a outra é dispensação da graça de Deus. Então nós cremos na dispensação da graça de Deus e cremos que estamos vivendo nessa dispensação da graça e que um dia essa dispensação irá findar, porque essa dispensação da graça trouxe-nos a salvação em Cristo Jesus. Vamos ainda à mesma carta, Efésios, capítulo 3, verso de número 7, diz assim: Do qual fui feito ministro pelo dom
da graça de Deus. A graça de Deus é um dom. Olha só, o dom da graça de Deus que foi me dado segundo a operação do seu poder. Então nós temos o evangelho da graça, a abundância da graça, a eleição da graça, a dispensação da graça, o dom da graça. Vamos à carta aos Hebreus, capítulo de número 10, versículo de número 29. Hebreus 10, 29. E nós vamos ler nessa carta de Hebreus, no capítulo 10, verso de número 29, diz assim: de quanto maior castigo cuidais, vos será julgado, merecedor, aquele que pisar o Filho de Deus e que tiver por profano o sangue do testamento, com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. Temos também o Espírito da graça, que é o Espírito de Deus que nos é dado e nos traz essa graça infindável, graça abundante, graça inigualável. O Evangelho da graça, a abundância da graça, a eleição da graça, a dispensação da graça, o dom da graça, o Espírito da graça. E para concluir, Hebreus capítulo 4, verso 16, o trono da graça. Olha só, Efésios 4, verso de número 16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Sempre surge um tempo oportuno para nós sermos ajudados e que nós possamos chegar com confiança ao trono da graça. 7 elementos da graça de Deus. Primeiro, o Evangelho da graça. Segundo, a abundância da graça. Terceiro, a eleição da graça. Quarto, a dispensação da graça. Quinto, o dom da graça. Sexto, o Espírito da graça. E sétimo, o trono da graça. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar ajuda ao seu tempo e achar graça. Deus te abençoe em Cristo Jesus e acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva e ao entrar no canal, clique naquela foto redonda, irá aparecer um menu, clique no playlist, ali no playlist você irá encontrar um total de 230 pastas com 6.495 vídeos para você. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém e amém.